Muito bem, estamos de volta ao vivo para você com o Summer Sports. Aqui pela TV Semana, agora são 11 horas e 43 minutos, 11h43 desta segunda-feira. Bom, um abraço especial para o nosso amigo Sidney Marcos, né, que sempre nos prestigia, nos acompanha. Grande Sidney, o Ederson Lopes, o Dedel, que também é nosso ilustre telespectador, e está nos assistindo mais uma vez. O nosso amigo fiel escudeiro, né, sempre nos acompanha, Mariano Gil, grande Mariano também, costumeiro em assistir o Semana Esportes, e o Marcelinho Cruz, nosso Marcelo, que irá agendar uma vinda aqui posteriormente, né, para falar de uma série de questões relacionadas a práticas esportivas. Bom, tem alguns abraços aí também, galera? Um abraço para Cica Espala, né? Ô Cica, beijo, querida. Valeu. Um grande abraço, né, para Cica, né, e para a galera toda, né, lá do grupo, lá do Amigos do Elias, não sei se você vai falar o nome aí, né, da galera toda, né, tem a Gláucia que está sempre prestigiando a gente o Elias, né, a Lu, né, lá de Cordeiro, né, lá no Rio de Janeiro, está sempre acompanhando a gente, a Vilma, e a galera toda, o Rafael. Então, um abração para todos vocês aí, obrigado pela audiência. Muito bem, um abraço para essa turma bacana, então, que sempre nos prestigia. A Lu do Vale, inclusive, que nos assiste pelo www.tvsemana.com.br, como você disse, em Cordeiro, né, região serrana do Rio de Janeiro, próximo a Nova Friburgo, e também a Gláucia Cristina, que está aqui em Caratinga, mas essa também nos assiste pela internet. Além dessa turma bacana do Elias, da Vilma, como você citou, e dessa rapaziada que sempre está prestigiando a programação, não só do Semana Esporte, como também da TV A Semana. Bom, isto posto, meus queridos, vamos então voltar a falar dos jogos do Brasileirão, trazendo agora o noticiário da vitória surpreendente do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, time de coração do meu amigo Ronaldo Carvalho, grande Ronaldo, vascaíno de quatro costados, e o Vasco venceu por 2-0 o Palmeiras, surpreendentemente, como eu já falei, jogando em São Paulo, com os gols de Nenê e Rafael Silva. Vasco 2, Palmeiras 0, Vasco jogou bem, venceu o Verdão e continua vivo, hein, na luta contra o rebaixamento. Com grande atuação de Nenê, o Cruz Maltino fez 2-0 na etapa inicial, está agora a 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Verdão estaciona na tabela e vê o G4, ó, cada vez mais distante, André. Léo, estou preocupado com o meu amigo Marcelo de Oliveira, né, que deu 2 títulos brasileiros para o Cruzeiro aí, porque a situação dele não está muito boa, não. Ele está priorizando demais a Copa do Brasil, né, e está deixando o time aí com alguns titulares poupados. Na situação do Vasco, por mais que tenha grandeza, né, o time do Vasco, por mais que tenha grandeza, né, de altas glórias dentro do futebol, está passando de uma situação difícil, perdeu para o Fluminense na última partida, que é um clássico, e agora surpreendeu o Palmeiras aí, 2-0 fora de casa, que deu uma chance, uma remota chance para ele aí, de um respiro. Mas eu estou preocupado com o Marcelo, porque se não ganhar com o Brasil e manter o time da forma que vem jogando dentro de casa, né, eles vão pegar no pé dele e não vai demorar não. A situação está ficando feia para o Palmeiras. Ô, Jorginho, tem... Diga. O Palmeiras do meu amigo Demir. Ô, Jorginho, não tem nem desculpa de Copa do Brasil, porque hoje é 9 de novembro, né? Os jogos das finais, se eu não estou enganado, serão na segunda quinzena, né? Quase que no fim do mês de novembro. Quer dizer, poupou o time para a Copa do Brasil. Nem tem essa desculpa, né? O Palmeiras perdeu porque o Vasco foi melhor. Simplesmente assim. Simplesmente assim, diga. Olha, eu quero acreditar que o Marcelo poupou alguns jogadores por questões físicas, né? Ou lesões, porque a gente não vê motivo para poupar jogadores no momento desse. Como o André disse, ele está correndo atrás de 2 passarinhos que estão voando, que é o G4 do brasileiro, que dá uma vaga para a Libertadores, e também a Copa do Brasil, certo? Então eu quero acreditar que o Marcelo hoje tem uma bagagem para saber o que ele está fazendo, né? Porque o Palmeiras investiu pesado, investiu muito na própria contratação do Marcelo, para o Marcelo chegar e mostrar um pouco mais do que ele está mostrando. E você pode ter certeza que o Marcelo tem sim, tem muito mais para mostrar do que ele está mostrando no Palmeiras. Ele não está, né, conseguindo manter bons resultados na sequência. E tem realmente um plantel com
uma quantidade imensa de jogadores e não são jogadores medíocres, né? Aí vamos supor que não ganha com o Brasil, né, Jorge? Aí vai tentar correr atrás do G4, perfeito. Aí vai ser aquela pressão, e o time já desmotivado, porque perdeu o campeonato pelo Santos. Então eu acho complicado. Não, e a tendência é o Santos vencer, não vamos ficar aqui iludindo os palmeirenses, né? Até porque eles também têm no futebol, sabe, na realidade. Nem sempre favorito é o Santos. A lógica é o Santos atropelar o Palmeiras. Só que futebol, meu amigo, não é assim. Né? Cada jogo é uma história. São 2 grandes times de muita camisa, né? E cada jogo é uma história. Então, mas se for olhar se eu tivesse um vintém para apostar, eu apostaria no Peixe, porque realmente o Santos tem um time muito melhor do que o time do Palmeiras. E a defesa do Palmeiras está tomando uns gols, pelo amor de Deus, nem tinha uma toma não. Mas a defesa do Palmeiras é fraca também, né, André? Independente de qualquer análise, o Palmeiras precisa urgentemente, né, Léo Baião, de contratar uma linha de 4 zagueiros que resolva o problema. Tá mais ou menos estilo São Paulo. Tem um time até bom do meio de campo para frente, mas uma zaga horrorosa. O Palmeiras tem que ver isso para 2016. Muito bem. Outro paulista que também, obviamente, esteve em campo pela rodada do Brasileirão, o Corinthians. Né? O Corinthians, virtual campeão brasileiro, enfrentou o Curitiba na noite de sábado, no Itaquerão, na Arena Corinthians, em São Paulo, e venceu de virada por 2-1. Detalhe, hein? O Corinthians levou sufoco, mas acabou conseguindo vencer o Curitiba e ficou mais perto do título de hexacampeão nacional, com recorde de público na Arena Corinthians e com gritos de campeão. O Timão poderá, inclusive, comemorar a conquista, né, na próxima rodada. Não foi possível nesse final de semana, porque o Atlético venceu o Figueirense, vamos falar no próximo bloco, e impediu que isso acontecesse. Mas um jogo complicado, em que o Corinthians foi quem abriu o placar, e não houve uma virada, como eu falei, né, perdão, o Corinthians abriu o placar, fez 1-0, na cobrança de pênalti duvidoso. Eu, particularmente, acho que não foi pênalti, mas a arbitragem é aquela história, né? O Itaquerão, em São Paulo, coitado do Curitiba está lá embaixo, o Corinthians já vai ser mesmo campeão, a arbitragem assinalou a penalidade, o Jadson fez 1-0, o Negueba empatou depois, e no finalzinho o Luca fez o gol, o segundo gol, que foi o gol da vitória do Timão sobre o Coxa. Detalhe, hein? O Corinthians já está passando os gols do outro jogo aí? Cruzeiro e São Paulo? Já está passando direto. Então vamos para o Cruzeiro e São Paulo. Joga para depois, para outro bloco. Segura aí. Bom, é o seguinte. Fato é que o Corinthians, mais uma vez, eu sei que o Chuá não gosta que a gente fala, que o Eco já está chiando aqui, diz que é choradeiro. Mas, meus amigos, vamos falar com prudência, né? Vamos falar com pessoa que enxerga o futebol verdadeiramente como é. O Corinthians é campeão com lisura, 100%? Não. Ele é campeão com 100% de merecimento, com muita qualidade, né? Com um time muito bom, que joga bonito, joga bem, e que tem muita eficiência e capacidade, isso é verdade. Agora que várias vezes ele foi beneficiado pela arbitragem, ele foi. E no sábado não foi diferente, André, não sei se você acompanhou, né, o jogo estava empatado por 1-1, o Coxa havia acabado de empatar a partida, meteu a bola no travessão com o Negueba, que estava bem na partida, e aí o jogador do Curitiba chegou na cara do Cássio, na bola dominada, em condições de marcar o gol, livre, e foi derrubado dentro da área pênalti claro. E a arbitragem assinalou o impedimento, replay, impedimento não existe, o cara está quase 2 metros atrás, e seria o gol da virada do Coxa, que estava melhor na partida. Aí o Corinthians poderia empatar e fazer 3, 4, 5, tem time para isso, mas que o Coxa foi prejudicado quando a partida estava empatada, foi, isso é fato. E no finzinho, o Corinthians fez 2-1, né, pressionando com o apoio da sua torcida, e o frágil Coritiba, que até foi valente, não conseguiu suportar a pressão corintiana. André. Olha, Léo, eu não tinha oportunidade de ver esse jogo, mesmo porque eu estava lá no brechó, sábado, lá no Corro dos Bertoldos, estava tendo um brechó lá para fazer levantar um dinheirinho para fazer a reforma da igreja lá, então eu não pude ter a oportunidade de ver esse jogo. Mas na verdade é o seguinte, eu gostaria de hoje, né, que eu vou sentar, hoje vai passar os reprises, eu quero ver o lance que originou o pênalti a favor do Corinthians e quero ver o lance também que você citou aí, referente à não marcação do pênalti a favor do Curitiba. Na verdade, o Jorginho, e principalmente o Jorginho, né, que já foi boleiro, sabe, quando o time quase está se prestes a alcançar o objetivo, no caso aí, se é conquista da Copa do Brasil, há um pouco de relaxamento, né, Jorginho? Que é natural, mesmo porque o adversário está lá embaixo, embora vai lutar para dificultar, porque ele precisa sair dessa zona da confusão, mas na verdade o time relaxa mesmo e deu oportunidade para o Curitiba, que não vinha fazendo, né, conseguindo reações a partir dos jogos anteriores, e aí quando o Corinthians engrossou o caldo. Mas amanhã o Léo vai mostrar suas fotos aí, né, os seus vídeos que você mandou. Obrigado pelo envio e
bola para frente, que hoje que eu vou analisar essa partida, Baiano, porque normalmente no sábado eu não tinha condição de... Muito bem, e não é porque o Corinthians vai ser campeão aí com a tonelada de ponto na frente, a gente não vai lembrar que ele foi favorecido por várias vezes, como eu já falei aqui agora há pouco, ao longo da competição. Jorge. O título é do Corinthians, é inegável, nós já falamos aqui em outros programas, né? O Corinthians também fez por merecer, sim, independente do que aconteceu e erros de arbitragem, o Corinthians também fez por merecer. O Atlético chegou no momento do campeonato que jogou a toalha, né? Ajudou também a consagrar o Corinthians, porque se o Atlético estivesse disputando o campeonato hoje, em condições de igualdade com o Corinthians, você pode ter certeza que o discurso era outro no Brasil inteiro em relação aos erros de arbitragem, tanto o que está acontecendo agora quanto os que aconteceram num passado recente. Mas isso aí não vai tirar mais, né, o título do Corinthians, não vai tirar a grandeza do Corinthians, né, nesse campeonato de 2015. Penso que os corintianos devem sim já dar a volta olímpica e colocar a faixa, porque eu não acredito em milagre, não sei se vocês acreditam, né, mas se existir, só mesmo um milagre para tirar esse título do Corinthians. Muito bem, bom. Só completando aí a fala, né, de ambos, segundo a análise foi feita pela própria comissão de críticos sobre a arbitragem de 2015, com a rodada desse final de semana, passou os 3 lances acima de 2014, certo? Falha. 3 falhas a mais que no ano anterior. Então, quer dizer, nós estamos praticamente com pouquíssima rodada do campeonato para acabar, e nós estamos 3 erros acima de 2014 que os árbitros cometeram. Então, se o Cruzeiro ganhou e teve contra e a favor e foi campeão. André, mas aí eu não concordo com o André. Esse tipo de análise é o seguinte: nós temos que analisar que a arbitragem piorou e não citar. Porque o Cruzeiro, como você citou aí, ele não foi prejudicado quanto foram grandes times prejudicados esse ano. Foi prejudicado. Você veja que o Vasco, por exemplo, ele foi prejudicado, mas não sinceramente não me recordo. Mas não como o Atlético foi, não como o Vasco foi prejudicado. Com folga, com muita folga. Certo, o Vasco foi prejudicado esse ano. Aliás, sem ser beneficiado como o Corinthians está sendo. Então, o título do Cruzeiro não tem nada de uma cula. Sim, mas total lisura, total merecimento. Mas não foi como esse ano, não foi prejudicado numa margem. Não foi esse que você tirou um time da competição e colocou outro. Não houve esse tipo de... Ele foi prejudicado numa margem em que os outros também foram. E nem fez tanta diferença, porque o Cruzeiro... O Vasco foi prejudicado num momento importantíssimo da competição para o Vasco, quando ele precisava de somar pontos para sair da situação que está, ele foi prejudicado. Quer dizer, erros importantíssimos. Agora, o que aconteceu, aí que nós temos que citar, independente de citar times ou bandeiras, é que os erros de arbitragem aumentaram do ano passado para esse ano. Sim. Essa é a realidade. Mas eu ouvi falar que a arbitragem aqui tem muito tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato, né, todo mundo fala aí que às vezes o Corinthians pode ter alguns lances que beneficiaram conquistar a vitória, sim, beleza. Ajudou. No primeiro momento ajudou. Os que estão atrás não teve competência que ele teve, então acabou, não tem. Tá certo, entendeu? Concordo também, perfeito. Então é isso. Muito bem, foram erros que decidiram a competição, o problema é esse. Bom, o Sport venceu o Grêmio, jogando em casa, para fechar esse bloco, né? 1-0, gol do André Bebezão, André, jogador do Galo, ex-jogador do Vasco da Gama, e foi quem fez o gol da vitória do Sport sobre o Grêmio, jogando na Ilha do Retiro, né? O André decidiu de novo, e o Sport então venceu o Grêmio por 1-0 e ficou a 2 pontos aí do G4. Mais um para falar em G4, né? Tantos que falam em G4, o Sport é mais um deles. E não sei se vai entrar o gol. Olha lá, entrou o gol do André, não deu para ver direito, mas enfim, André marca o gol, seu xará, né, que é o da vitória sobre o Grêmio, né? Deixa eu ver lá, o André, o que você me diz do xará? Léo, a tristeza aí, né, do Oreste Bosconi, gremista nato, né? Oreste, você tomar uma postura diferente do jogo fora de casa, né? O Grêmio tem um bom volume de jogo dentro de casa, chega fora e toma os gols, né, no bacia das almas aí, pelo amor de Deus, não está mantendo. E hoje, vou te falar uma coisa com você, hoje eu até torcia, né, para o Grêmio ter uma sessão entre os G4, mas o time também é outro que está tendo competência, está tomando os gols, uma partida de quem não pode perder, então, sei não, viu, de bobear e fica entre o 4 ou o 5º lugar ainda, porque o jeito que está jogando aí, embora tenha confronto direto com o Atlético dentro de casa, mas, sei não, o time joga dentro de casa de uma maneira, fora de casa outra, isso para mim
é bravo. Teria uma vaguinha para o André lá no Galo, já que ele é jogador do Galo, falamos na semana passada aqui, muitos dos jogadores do Atlético vão voltar para o clube ao término do campeonato para 2016? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, o Roger, que é o treinador do Grêmio, ele é daquela safra de jogadores do Grêmio, em que o Grêmio tinha, além do futebol altamente competitivo, tinha uma pegada forte. E eu também sou fã do Juliano, como sou fã do Luan, e até do Douglas, que é um bom jogador. Mas parece que o Grêmio não joga hoje o futebol, aquele futebol tradicional gremista, que é um futebol de competição e de pegada forte. Está jogando um futebol muito técnico, está fugindo as características do Grêmio. Não sei se vocês têm notado isso. Talvez seja isso que está sendo um fator do Grêmio, não está podendo encaixar uma sequência de partidas, né, como ele encaixa às vezes na sua arena. E o André, o Léo Baião, o André está fazendo um bom campeonato lá no Sport, como fez o ano passado o Patrick, né, que retornou o Atlético, como está fazendo também esse Diego Souza, está fazendo um bom campeonato lá no Sport. A questão de jogar no Atlético, o Atlético tem uma forma de jogar, ele está se dando bem com a forma de jogar do Sport, e parece que está com 12 gols no campeonato. É um bom jogador, sim. Agora ele está jogando bola, ele está jogando diferente do que jogava no Atlético. Né? Está tendo sorte. Mas está jogando, ele está buscando o jogo, ele está procurando jogar, está ajudando os companheiros, está brigando pelas bolas, quer dizer, no Atlético ele não vinha fazendo isso. Não. Então ele também mudou também a forma dele de jogar. É favorável ao jogo dele. Perfeito. Entendeu? Agora, Jorge, a questão do Roger é o seguinte, realmente, né, um time mais pegado e tal. Mas você pode ver, ele pouquíssimas vezes ele foi fora de casa e ganhou, a não ser aquela dentro do Mineirão do Atlético lá, ele não tem uma sequência fora de casa, sempre ele perde fora de casa. Então assim, eu estou começando a desconfiar que vai baixar lá para o terceiro e olha lá. Mas o Grêmio também está com um jogadorzinho meia boca lá também, que não vai resolver o problema do Grêmio. Tem uns 4 ali que tinha que ser reserva e é titular. O Grêmio precisa, assim, de dar uma reformulada para o ano 2016, se quiser buscar títulos importantes. Muito bem, meus amigos, vamos fazer um intervalo. Então, na volta do intervalo, o assunto será os times de Minas Gerais. Vamos dar ênfase para Cruzeiro, para Atlético e a vitória dos 2 mineiros na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Uma rápida pausa, já voltamos.